existe alguém que me conhece muito bem. Me ouviu quando então falei, sozinho na solidão, aquela lágrima enxugou. Compaixão, alegria e salvação. Deus me conhece, irmão, vive perto do coração. Vivo o céu, porém com os pés no chão. Meu passado encontrou perdão, me mostra um caminho e me estende a mão. Me dá o direito de sofrer e calar, soube me esperar quando eu não queria chegar. Soube interpretar quando eu não sabia o que falar. Vai na Jonas Pá. O céu, porém com os pés no chão. Meu passado encontrou perdão, me mostra um caminho e me estende a mão. Vivo o céu, porém com os pés no chão. Meu passado encontrou perdão, me mostra um caminho e me estende a mão. Boa noite, galera PHN de todo o Brasil, pessoas do bem, pertencentes ao bem, aquele que é o bom, aquele que é o cara. É Deus, gente do bem. E sabe que onde você estiver, Deus te fez, e agora Deus está te juntando aqui no programa PHN. Por isso que mais uma terça-feira nós nos unimos, nós partilhamos força para continuar a nossa caminhada, tá bom? Nesse mês de setembro, já finalzinho de mês da Bíblia. Deixa eu perguntar para você, você lê a Bíblia? Muito, pouco, nada? Vamos fazer o seguinte, no ponto que você está, vamos dar uma caminhadinha para frente? Se você já lê, então leia um pouquinho mais, tá bom? Se você não tem o costume de ler, compre uma Bíblia. Talvez você até já tenha a Bíblia na tua casa, né? Comece a ler, leia os Salmos, as cartas de São João, por exemplo, os Evangelhos, vai lendo, vai pegando gosto, vai um capítulo, 2 capítulos por dia, você não leva mais do que 5 minutos para fazer isso. Vai lendo, vai conversando com alguém que já lê, troca uma ideia, você vai ver, o gosto vem, porque a palavra de Deus, ela é sedutora, ela conquista mesmo, a gente começa a pegar gosto pela coisa, tá bom? Então, mês da Bíblia, um mês muito especial para nós. Boa noite, banda PHN dessa noite de terça-feira. Boa noite, meu querido amigo Fabinho, como é que vai essa força aí? Tudo certo, Dunga, boa noite. Já é pai? Já, como é que tá lá? Por enquanto não, né? Mas estamos trabalhando para isso. A qualquer momento. Muito bem, é isso aí. Fabinho, nosso saxofonista, recentemente casou-se, quando foi? Novembro, casou-se. Aqui ele, Diego, diretamente de Fortaleza, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como é que está a esposa cantando? Nazaré que lançou um CD maravilhoso. Como é que é o nome do CD? Substancial. Substancial, um CD substancial, tá bom? Então um abraço para Nazaré, esposa do Diego, que lançou o CD pela Canção Nova. Se você quiser na Nazaré também na sua cidade, só ligar para cá, 12 31 86 20 62, fala com o pessoal do agenciamento lá e Nazaré. Então manda um abraço para Nazaré que está te vendo lá em casa agora. Um grande abraço, Nazaré, um beijo, te amo. Nossa senhora, hein? A chegar lá vai ter arrozinho quentinho, feijãozinho, ovinho frito. E aí, meu querido Samuel? Maravilha, Edu, tudo bem? Gravando CD novo? Estamos na correria lá, gravando CD novo. Hoje a gente colocou voz, com a graça de Deus, eu e Rinaldo. Beleza. Firme e forte. Vem CD novo então da dupla Rinaldo e Samuel. Jonas Pá! Boa noite, Dunga. Boa noite, pessoal.
Vai essa força aí. Jonas Pac é um excelente luthier. Se você tiver uma guitarra aí que você queira que ele regule, baixo, violão, pode trazer para cá. Ponte. Como é que é o nome desse negocinho aqui mesmo? Traste. Ele faz tudo, regula tudo. Mais ou menos. Mais ou menos. Então, mais ou menos. Se quiser uma guitarra mais ou menos regulada, pode trazer para ele aqui. E Julie Andrews, como é que vai? Boa noite, galera. É isso aí, Dunga. Muito prazer de estar essa noite aqui. É isso aí. Ele é meio tímido, gente, mas é bacana. Um abraço para o China, o diretor desse programa que está lá, que ele nunca aparece. Mas você conhece o China, também é apresentador de televisão aqui na Canção Nova. Ele que comandou o Tamo Junto, né, na época da Jornada Mundial. Como você não pode ver. E aqui no palco conosco está a Jane Fonda, a nossa diretora de palco. Pode mostrar a Jane Fonda aí, rostinho lindo, né? Aqui no programa, minha irmãzinha de comunidade. Dá um tchauzinho para a câmera ali, Jane. Ali, ó, olha que coisa linda, gente. Essa é a equipe que trabalha para você, com você e por você aqui no PHN. Hoje, no programa PHN, nós teremos um testemunho de um casal, tá bom? Primeiramente virá o esposo para contar um pouquinho da história dele, uma história de perdão, de reconciliação, de separação, de volta. Então, você que está vivendo uma crise no seu casamento, lembrando que crise, no grego, significa peneira. Então, na verdade, a crise é boa, porque é a chance de você peneirar. E dependendo da malha da peneira, o que é bom fica, o que é ruim vai embora, ou vice-versa. O que é ruim fica, o que é bom vai embora. Então, passa. Então, a crise é um momento também de crescimento, tá bom? Então, crise no trabalho, crise no namoro, crise na vocação, crise no casamento. A crise é boa, fica tranquilo, não foge da crise, não. A crise é para você filtrar, peneirar, para que aquilo que é ruim, você possa jogar fora, e aquilo que é bom, você possa guardar e recomeçar. Tá bom? Esse casal passou por uma crise e hoje vai testemunhar aqui para nós, tá bom? Então, daqui a pouco já estão aqui do ladinho, não mostra ainda não, mas está aqui do ladinho. Primeiramente, quero mandar um abraço para todas as pessoas que estarão peregrinando comigo em novembro, tá bom? Nós vamos fazer Turquia, República Tcheca, Áustria e Hungria. Então, você que vai peregrinar comigo, já estou te mandando um abraço, Bíblia na mão, missa diária, prepare-se para ver grandes emoções. Se você quer peregrinar ainda, dá tempo, tá bom? Só ligar para a Obra de Maria, 12 31 86 20 55. Eu quero peregrinar com o Dunga para o leste, pelo leste europeu. Vamos a Viena, né? Na Áustria, vamos a Budapeste, vamos em Moscou, vamos a Praga, são as capitais desses países, uma história de cristianismo fora de série, tá bom? Então liga para nós, telefone da Obra de Maria, grande parceira da Canção Nova nas peregrinações, 12 3186 2055. Bom, gente, tá pronto o groove aí? Beleza? Presta atenção no testemunho hoje, que é muito bom para nós, hein? Tem gente recém-casada aqui, tem gente que vai casar, tem gente que já casou, né? Então, um testemunho muito importante, porque caminhada no sacramento do matrimônio é uma caminhada longa, né? Que é normal passar por alguns momentos difíceis. Então, vamos ficar bem atentos, porque eu tenho certeza que o testemunho de hoje vai ajudar muitos casais que estão até namorando, são noivos, já estão casados. Vai ajudar muito você, tá bom? Vem para cá, meu querido amigo Marcos Roberto, de aqui, meu irmão. Maravilha, você é cantor católico. Pela graça de Deus. Beleza, há muito tempo que canta na igreja? Na igreja tem 8 anos 8 que anos. eu comecei isso. Já cantava antes também? Sim. Os barzinhos da vida. Bailes, bandas de rock. Uhum. Então já vem de uma caminhada musical grande aí. Sim, desde os meus 14 anos, né, comecei a me envolver com músicas. E você reúne os amigos que tocam, né? Então um toca guitarra, outro toca baixo, outro toca bateria. Aí você canta, aí já começa a se entrosar aqueles amigos lá e tirar um som que curte. Então você começa a enveredar, né? Pelos caminhos dos rocks, nós que curtimos rock and roll, né? Então, tudo partiu daí. Bom, então o testemunho passa também pela música, passa por uma juventude, por um namoro, depois um casamento, encontro pessoal com Deus, enfim, se prepara aí, tá bom? Ô Marcos, primeiro eu queria que você mandasse um abraço para sua região, cidade de? Birigui. Nós somos de Birigui. Birigui, São Paulo. Birigui ali, faz parte da Grande São Paulo, né? Não, Birigui nós ficamos 700 quilômetros daqui.
700? 700 Ô, quilômetros. doido, estou ruim de Isso. geografia aqui. Peraí, Birigui então fica perto de onde? Ó, nós estamos a 120 quilômetros mais ou menos do Mato Grosso. Divisa do Mato Grosso do Sul. Rapaz, é longe. É. Peraí, eu estou confundindo Birigui com a... Barueri. Barueri, isso, não, Barueri Então tá, Não, tá não, vendo? Aqui Birigui, rimou, meu. Isso. Não, Birigui nós ficamos aí 120 quilômetros mais ou menos da fronteira, né? Lá pega fogo não só do Espírito Santo, mas também do fogo calor do é calor intenso, também, porque né? é intenso. Birigui. Inclusive, você já esteve na nossa região lá e não sei se você está lembrado. Qual cidade? É Penápolis. Você Penápolis, já foi. tá Isso, certo, tá você já certo. foi em Penápolis, Penápolis. Um abraço para Penápolis. então... Eu queria também mandar um abraço para Birigui, para toda a Diocese de Araçatuba, né? Que nós somos 17 cidades na nossa Diocese. Então, eu queria mandar um abraço a todos que estão aí nos ouvindo, que vai assistir esse testemunho e que irá tocar muitas pessoas que ainda nos conhecem, mas não conhecem profundamente, né? Pelo nosso testemunho. E creio que atingirá muitas pessoas aí. Que legal, bacana. Vamos começar a contar, né? Porque no segundo bloco, a sua esposa, que é a Marli. Marli, a Marli vem aqui no segundo bloco para confirmar, né? Para corrigir, porque a mulher é cheia de detalhe, né? Sim. Ó, você esqueceu disso, esqueceu daquilo, você não tocou nisso. Com certeza. Mas a Marli também vem somar a esse testemunho para a gente poder realmente ter o testemunho completo. Mas vamos começar a contar, ô Marcos. Bom, você começou cedo na noite, a gente sabe que a noite tem muita coisa boa. Aliás, um grande abraço a todos os músicos, né, que fazem da música a sua profissão, que cantam nos barzinhos, que cantam nas bandas de baile, né, e a gente é uma profissão digna, mas nós sabemos que a noite traz Sim. alguns perigos. Como é que foi esse período dos 14 anos quando você ingressou nessa profissão? Foi um período assim de descobertas, né? Eu comecei a sair, comecei a beber, comecei a me envolver com prostituição, com tudo quanto é coisa que a noite nos proporciona. Porque, querendo sim, querendo ou não, o músico, quando ele chega no lugar que ele vai chegar, ele tem a presença dele marcada, né? E eu era novinho, magrinho, então onde eu chegava eu chamava atenção, então as meninas vinham e eu ficava mesmo. E eu fui me embrenhando cada vez mais, mas eu quero adiantar um pouco antes, porque... Eu até estava lendo aqui, seus pais foram muito importantes para você Sim, com na sua certeza. primeira infância, quer dizer, a presença do evangelho, a presença do cristianismo já foi forte na sua vida lá no comecinho. Sim, eu nasci no ramo evangélico, né? Meus pais são assembleianos há 60 anos. Assembleianos há 60 Assembleianos há 60 anos. Tradicional Sim. da Assembleia de Deus. Exato, meu pai quase foi pastor. O primeiro lugar que eu cantei foi o púlpito da Assembleia de Deus. O primeiro lugar que eu cantei foi o púlpito da Assembleia de Deus, né? Com 4 anos de idade. E então eu tive embasado já o evangelho na minha vida. Mas você vai crescendo e vai virando aquela rebeldia. E eu me perdi muito cedo. A minha virgindade eu perdi muito cedo. Aos 6 anos de idade eu tive minha primeira experiência sexual. Com 6 anos de idade. Quer dizer, isso não é nem precoce, isso é praticamente uma violência. Exato. Né? Exato. Contra não apenas o seu corpo, mas a tua moral, teus pensamentos, suas lembranças. Exato. Aos 6 anos eu já tive minha primeira experiência sexual e dali eu já comecei a me desvirtuar. Eu já comecei a sentir o caminho errado, né? Mas até então não aflorou, porque criança, então, era tudo, entre aspas, inocência. Mas foi crescendo, e aí aos 14 anos, voltando ao ponto, eu comecei a me embrenhar na música e bebidas, álcool, chegava em casa muito louco todas as vezes. Quando eu completei 17 anos, a minha mãe foi me buscar na delegacia, por conta de briga. Então, eu fui me envolvendo cada dia mais na noite, né? Ou seja, tinha um potencial musical, porém, volto a dizer, os perigos da noite, eles são latentes, estão ali, né? A gente pode tocar, pode sentir, está muito próximo. Com certeza. Muito perto. Com certeza. E quando nós estamos preparados, porque existem muitos músicos da noite que não se envolvem nisso. Sim, sim. Conheço muitos. Exato. Mas, infelizmente, eu não fui um desses. Infelizmente, eu vivia tudo o que me proporcionava. Eu não dizia não a nada. Não a nada. Deus me livrou de mortes que, você pensando, já era para eu estar morto. Mas Deus me livrou. E as pessoas chegavam em mim e diziam, Deus tem um grande plano na tua vida. E eu brincava ainda. Você imagina, você nascer num berço evangélico, você ser criado, sabe, com família tradicionalíssima, evangélica. Meus pais não tinham televisão em casa, tão tradicional que eram, para você ver. Eu não tive, assim, algo que me impulsionou dentro de casa para mim ter toda essa rebeldia.
Então foi algo que me veio ao conhecer o mundo. A cada dia que eu conhecia algo novo, eu achava que aquilo era para mim. Então, eu comecei a beber aos 14 anos, comecei a me envolver com drogas aos 14 anos, não cheguei a ser viciado em drogas, mas experimentei, né? E totalmente desvairada a vida. Eu não tinha uma regra nenhuma, sem exceção. Eu não tinha regras na minha vida. Não Era tinha regras. um rio sem margem. Sim, exato. Alagando por onde passava e permitindo ser alagado, né? Eu ia fazer um show, eu tomava uma garrafa de vodka brincando. Eu já teve vezes de eu acabar o show, eu cair no palco que eu não lembrava como que foi o show, né? Como cantava, não sei. Acho que já era tão treinado, já sabia tudo, né? E como cantava, não sei, não sabia como fazia o show. Mas eu tomava uma garrafa de uísque, uma garrafa de vodka brincando. Era no estralo, né? E tinha que tomar para desinibir. Tinha que tomar para desinibir. Porque senão ficava travado. Dizia que ficava travado, né? E a minha vida foi cada dia mais se afundando, cada dia mais se afundando. Se enveredando na música e cada dia mais se enveredando nas baladas. Eu ia para a escola, matava a aula para ficar com as meninas. Quando eu morava, nessa época eu morava em Junqueirópolis, e nessa época tinha um cinema abandonado, e nós íamos todo mundo, cada um comprava um litro, catava as meninas e ia lá para o cinema abandonado e ficava a noite inteira. Acendia um cigarro com a bituca do outro, era coisa depravatória mesmo. Você tem quantos anos hoje? 38. 38, ou seja, nós estamos falando de 20 anos atrás. 20 anos atrás. 18, 17 anos. É impressionante como, se Deus não entra na nossa vida, o estrago ele vai aumentando, aumentando, aumentando. E se você está vendo esse programa, não é por acaso, não é assim, coincidência. E talvez você esteja vendo esse programa pela primeira vez, ou pela segunda, terceira, naquele processo de voltar para Deus. E dentro desse processo de voltar para Deus, a gente fica fazendo as matemáticas. O que eu vou perder, o que eu vou ganhar, o que eu vou perder, o que eu vou ganhar. E a gente fica preocupado demais com o que vai perder, porque considera o que tem como ganho. Então, aquela liberdade, promiscuidade, bebedeira, drogadição, prostituição, é o que a gente ganhou. E a gente muitas vezes não quer perder isso, porque isso significa prazer. Mas existem outros prazeres. Existem prazeres verdadeiros. O prazer de uma boa amizade, o prazer de um bom relacionamento, o prazer de um recomeço mais digno, o prazer de viver sem vício, o prazer de fazer um futuro brilhante, planejar um futuro brilhante. Não tenha medo de voltar para Deus, não. Viu? Você que está aí na dúvida, não tenha medo, não. Continue fazendo os cálculos, tá bom? Faça os cálculos, mas não tenha medo do novo que Deus tem para a tua vida. Quanto tempo durou essa situação, até mesmo antes da tua esposa entrar na tua vida? Olha, ainda mesmo até quando ela entrou, continuou. Né? E ela entrou na tua vida com quantos anos? Eu tinha 20 anos quando nós nos casamos. Eu com 20 e ela 18. E começou a namorar ela com quantos anos? Eu tinha de 18 para 19, 18 anos e meio, mais ou menos. Namoramos um ano e meio. Então, dos 14 aos 18, foi uma... Sim. Dos 14 a 18 foi vida de prostituição, e depois do casamento também não mudou. Casou cedo, casou com 20 anos? Casei com 20 anos. 20 anos, casou com 20 anos. É cedo para casar, mas cedo para casar. Casou porque quis? Porque quis. Uhum. Porque quis. Nós casamos, nós gostávamos um do outro, mas eu entendi o gostar diferente. Eu achava que eu amava. Nós somos casados há 18 anos, eu costumo dizer em todos os testemunhos que eu dou, que ela é casada há 18 anos comigo. Eu sou casado com ela há 8 anos. Que a partir do momento que eu deixei Jesus entrar no centro da minha vida, no centro da minha casa, né? Porque hoje eu sempre penso, eu de um lado, a minha esposa do outro e Jesus no meio. Se eu ofender ela, eu estou ofendendo primeiro Jesus. Porque hoje Jesus é o centro da minha casa, é o centro da minha vida. Primeiramente, o centro da minha vida. Porque eu deixei ele entrar no centro da minha vida, primeiramente, né? E aquilo que você dizia, de a pessoa se perder, eu ficava revoltado quando eu passava na frente de uma igreja, que eu vi um músico bom dentro da igreja. Eu falava assim, poxa, como que pode? O cara toca pra caramba, canta pra caramba, fica tocando dentro da igreja. Que gosto. Que gosto tem? Que gosto tem, né? Pô, o cara deveria estar lá tocando para o mundo, ganhando dinheiro e tal. Pô, o cara toca muito bem, canta muito bem. Eu ficava revoltado com isso.
E hoje a minha revolta é o contrário. Quando eu vejo um músico bom no mundo, eu falo, poxa vida, esse cara podia estar comigo, né? Quantos amigos meus lá de Birigui, que ao decorrer do tempo, das bandas que nós tínhamos, foi se desligando pelo caminho que eu me embrenhei, né? Porque às vezes, quer queira assim, queira não, uns vai se afastando pelo modo que você vai se conduzindo a tua vida, né? E nessa turma aqui, ó, com exceção do nosso saxofonista, Fabinho, que é um dos mais novos aqui, todos foram músicos de baile, não foram? Todos ali tocaram. Quantos anos, Jonas? 12 anos em banda de baile. Julie, quanto tempo? Julie, quanto tempo, Julie? 10 anos, Julie, 10 anos. Samuel e Diego, perdão. Uns 7 anos, Diego, 10 anos. Ou seja, eram músicos que estavam lá trabalhando. Mas não se embrenharam na noite, né? Graças a Deus, né? Deu, né? Alguns aqui, tem uns testemunhos meio doidos aqui, mas foram resgatados. Quer dizer, é essa sensação realmente que nós temos hoje, quando a gente vê tanta gente de valor, de talento, né? E que, volto a dizer, músico da noite é profissão, né? E a gente respeita. Eu acho que é tão bom quando você vai num ambiente, tem lá um cantor com seu teclado, cantando bossa nova, MPB, né, cantando umas músicas dos anos 80. A gente está ali jantando, almoçando, ouvindo boa música. É super agradável, né? Dependendo dos ambientes, é muito gostoso. Mas, infelizmente, existem as armadilhas. Você matou a chave, música dos anos 80, né? Exato. Você matou a charada, anos 80. É daí, né? Os melhores anos da nossa música, né? E eu tive o privilégio de alcançar, né? Por meus 38 anos, de alcançar isso daí e cantar músicas boas, coisas boas. Mas depois de um tempo para cá, eu comecei a me enveredar, porque, infelizmente, se pegarmos o cenário, né, do rock, quantas pessoas aí se perdeu no caminho, né? E eu quase fui uma delas. Porque eu já quase, me desculpe, mas eu vou ter que falar, mas eu já quase morri com o meu próprio vômito. De tão bêbado que eu estava. Sufocado? Sim. Né? Então, olha o lugar onde um ser humano se põe, se presta a viver, sendo que ele não viveu na infância aquele ambiente. Ele não viveu. Eu não era para mim ter vivido nada disso daí, se eu tivesse levado o que meus pais me ensinaram. Meus pais não têm culpa de nada. O culpado foi a minha rebeldia. Foi aquilo que eu vivi, aquilo que eu me entreguei, me prestei a viver, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, porque o pai não deu educação, porque a mãe não deu educação, mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Por máximo de educação que o filho tenha, por máximo de... Ele tem que ir quebrar a cara dele, bater a cara no muro lá e voltar e falar... Cada um faz o seu caminho. Sim, sim. Inclusive nós viemos hoje para cá e conversando... E Deus me deu uma moção que as escolhas nossas são livres. Se nós vamos quebrar a cara ou não, Ele sabe que nós vamos quebrar. Mas Ele jamais vai nos pegar e falar, não vai. Não vai, não faça. Porque Ele sabe o que vai acontecer. Ele dá sinais, né? Sim. Aquela famosa voz da consciência, né? Sim. Que, na verdade, é o Espírito Santo que mora dentro de nós, está dizendo, isso aqui é errado. Isso quer fazer, mas é errado, né? Você quer fazer, tudo bem, mas... Então, na verdade, na hora da opção, na hora que nós estamos para decidir fazer entre o bem e o mal, certo ou errado, o Espírito Santo fala conosco, mas, como você disse, Ele também nos deu a liberdade de escolha. Então, nós somos frutos das nossas escolhas. Quer dizer, você foi até os 30 anos, você casou com 20... Sim. Você falou que se considera realmente vivendo o sacramento do matrimônio há 8 anos. Há 8 anos. Você tem 38, casou com 20, então foram 10 anos aí de um casamento difícil. Daqui a pouco a sua esposa vai estar aqui para narrar um pouquinho com a gente, mas foram 10. O que rolou nesses 10 anos? Olha, muita traição, muitas brigas, separações, como você disse no início. O que não prestou da minha parte, rolou para a parte dela. Eu ia para prostíbulos, eu não usava preservativo. Olha o risco. E olha a piedade de Deus, né, no mundo que nós nos encontramos hoje. Eu saía de casa, ia tocar, e ela sabia. Mas como ela já conhecia Deus, como ela já estava ali enraizada em Deus, ela só esperando em Deus, né?
E eu saía de casa, ia para o prostíbulo, chegava em casa 2, 3 horas da manhã. Às vezes eu aproveitava que ela ia para a vigília na igreja e eu já dava uma escapada. Mas o negócio já estava tão solto, porque eu nem mais ficava escondendo dela. Porque o negócio já estava tão livre. E por conta de eu estar tão embrenhado no pecado, tão embrenhado nas coisas que o mundo me oferecia, chegou uma vez que nós nos separamos. Nós nos separamos e eu comecei com um caso com uma outra menina. E ficamos um mês, já estávamos conversando de ir morar junto, de eu largar da Marli, para nós irmos morar junto. E aí um dia, eu conversando com a Marli, ela falou para mim assim... Aí antes disso, essa menina chegou em mim e falou, olha, eu estou achando que eu estou grávida de você, eu acho que eu engravidei. Aí eu falei, agora como que eu vou chegar na Marli e falar para ela? E nós estávamos conversando em casa, e ela falou para mim assim, olha, Marcos, vamos dar mais uma chance, né? Chegamos num acordo e tal, e até então eu não tinha dito a palavra-chave para ela, né? Falei para ela, nossa, agora a hora que eu falar para ela, eu já vou até preparar meu rosto, porque vai vir grosso, né? O tapa vai ser... Mas foi até pior, doeu até mais que um tapa. Falei para ela assim, olha, eu posso até estar voltando para casa, só que aconteceu algo que eu acho que você não vai gostar do que eu vou te dizer. Ela falou o quê? Eu falei assim, olha, a fulana está achando que está grávida de mim. Ela parou, pensou, ela falou assim, Marcos, se ela estiver realmente grávida de você, é claro que você não vai tirar a criança. Volta para casa. Se ela não quiser essa criança, você pode trazer para casa essa criança. Se ela estiver grávida mesmo e quiser a criança, é só você não ter mais nada com ela, o filho é teu, você vai cuidar, né? Aquilo eu olhei e comecei a ver o valor que tinha a minha família, a minha esposa. Eu comecei a ver o valor que tinha a minha esposa, porque eu achei que a reação dela ia ser totalmente o contrário daquilo. E a palavra dela doeu mais do que se um tapa ela tivesse dado em mim. Era preferível levar um soco na cara. Exato, porque era o que eu esperava. Era o que eu esperava, né? E de repente ela vai e me fala um negócio desse. Eu fiquei sem reação, eu falei, eu não tenho para onde correr. Eu tenho que... E quantas vezes, nessa época aí, a música do Anjo de Resgate, minha família estava no auge. Eu me lembro uma vez, eu chapado em casa, ela chegou em mim e falou assim, Marco, vem cá. Colocou o CD no rádio, no som em casa, falou, senta, ouve essa música. E começou a tocar essa música, e eu ouvia, chorava, mas era coisa superficial, ainda não tinha tido um encontro com Deus, porque não adianta. Quando a música estava chegando naquele ponto... Você bloqueia, você bloqueia, exatamente. você fala, não quero. Não, mas não é isso que eu quero. Porque é assim, Dunga, infelizmente nós temos uma visão errada. Eu achava que eu era feliz. Eu achava que eu era feliz. Eu achava que eu era o cara mais feliz do mundo. Porque eu tinha minhas escolhas, eu podia fazer o que eu queria, ninguém mandava em mim, e eu não devia obrigação para ninguém, por máximo que eu fosse casado. Então, eu falava assim, poxa, se eu entrar para a igreja, eu vou ter que ser um cara quadrado, um cara que eu não vou tomar mais, um cara que eu não vou mais poder sair com mulher nenhuma, um cara que eu não vou poder fazer mais isso, não vou poder fazer mais aquilo. Não terei mais os meus prazeres Exato. de estimação. Exato. Então, o que eu vou fazer na igreja? Não, igreja para mim estou fora. Não quero. Mas eu te digo uma coisa, a partir do momento em que eu tive um encontro com Deus, que o Espírito Santo chegou mesmo... Mas isso nós vamos contar daqui a pouco, porque daqui a pouco a Marli estará aqui também, falando conosco, dando a versão dela desse tempo difícil, né? Tempo difícil, não é fácil para ninguém. Veja bem, um casal que vive na mentira, né? Ou o marido ou a esposa sustentando, porque o ruim da mentira é que quando você conta a mentira, você tem que sustentar a mentira. Então você conta mais uma mentira, mais outra mentira para sustentar a primeira, para sustentar a segunda. Então é um desgaste muito grande num relacionamento. E muitas vezes uma atitude tão nobre quanto da Marli em dizer, não, volta para casa, mesmo sabendo da possibilidade de uma gravidez, né, de uma outra pessoa, volta para casa. Se você quiser esse filho, a gente traz para dentro de casa, a gente cuida. Quer dizer, isso é simplesmente uma
uma lição de misericórdia, de amor, de carinho. Esse é o amor verdadeiro, o amor que perdoa. Aí você pode me dizer assim, não, pô, isso aí não dá para aceitar, não dá para perdoar essas coisas. Eu concordo com você que é muito difícil. Concordo com você que é uma decisão assim, muito altruísta, uma resignação muito grande da parte da pessoa. Mas existe a possibilidade, e é somente o perdão, a reconciliação, né, o arrependimento e o amor entre as pessoas que vai reconstruir um casamento. Eu sei que você está vendo esse programa, e não é por acaso, e muitas pessoas, mesmo que não estejam nem casadas, ou estejam vivendo uma crise no casamento, mas estão vendo para poder auxiliar alguém, para poder dizer isso a alguém, ou quem sabe você realmente esteja passando um momento muito difícil na sua vida. Então, vale a pena a gente esperar mais um pouquinho, depois do intervalo, e a Marli vem aqui para dizer como foi esses 10 anos, casou-se com 20, e até os 10, antes do encontro pessoal do Marcos, que foi viver esses 10 anos ao lado de um homem que, infelizmente, sem a experiência de Deus, adulterou, enfim, provocou, foi muita coisa. Mas isso é para depois do intervalo. Vamos cantar Foi Assim. Essa música eu quero oferecer para todos aqueles que já peregrinaram conosco na Terra Santa. Essa música eu fiz na Terra Santa, tá bom? E se você quer peregrinar comigo ainda esse ano, lembre-se, em dia 11 de novembro, estarei saindo para uma peregrinação para o leste europeu. Turquia, República Tcheca, Áustria e Hungria. A história dos primeiros santos nesses lugares é simplesmente maravilhosa, tá bom? 12 31 86 20 55 é o telefone da Obra de Maria. Vamos sair para o intervalo cantando Foi Assim. Vamos embora, galera. Esse é o Jonas Pá na guitarra. Caminhando para Jerusalém, o pai o conduzia sempre a algum lugar, e sob o pó da estrada sempre alguém a mendigar. Com um suor no rosto e os pés cansados, olhar no horizonte mas sem tropeçar, com sede de pregar que o amor tudo pode mudar. Ele orou, muita gente curou. Ele falou, só o pobre ouviu. Quando caminhou também conheceu o que o Pai, por amor, concedeu. Ele ouviu meu problema, escutou. Quando caiu, por amor levantou. Se hoje estou aqui é porque Ele chamou. Foi assim que Ele me conquistou.